Bruno chegando. Bruno. Gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nossa, parece que faz tempo que eu gravei vídeo, né? Não sei, tô com essa sensação, que estranho. Enfim, no vídeo de hoje trago mais um vídeo do quadro Bora Odiar, onde eu só trago coisas aqui que eu odiei muito, que me irritaram muito, que acabaram com o meu dia, com a minha semana, com a minha vida, pra gente comentar e sentir raiva juntos, tá bom? Porque é gostoso. Sabe quando alguém te chama pra fazer alguma coisa? Sei lá, ai, vamos ali, vamos fazer tal coisa. Aí você fala, ai, não, obrigada, eu não quero. Aí a maldita da pessoa, ela vem com a seguinte frase, ai, mas por que você não quer? Gente, eu tenho pra mim que quando você fala que você não quer, o não querer, o eu não quero, ele já é um motivo. Então você não tem que explicar por que você não quer, porque o não querer já é um motivo pra você não fazer determinada coisa. Gente, me dá uma raiva quando alguém fala, ai, por que você não quer? Por que você não quer isso? Por que você não quer aquilo? O meu não querer já é um motivo, você não tem que ficar perguntando por que eu não quero. Gente, mas isso me tira do sério, acaba com o meu dia. Tem algumas coisas que você já deveria saber que não se deve perguntar o porquê. Por exemplo, quando alguém me chama, eu não gosto muito de sair de casa. E tem algumas pessoas que sabem bem disso. Elas perguntam, ai, vamos em tal lugar? Eu falo, eu não quero. Aí a pessoa pergunta, por que você não quer? No fundo, a pessoa sabe por que eu não quero, mas mesmo assim ela pergunta porque parece que ela quer me irritar. Eu não entendo isso. Tem algumas coisas que você tem que prever, gente. Não chega perguntando por que a pessoa não quer. Pode ser, talvez eu esteja sendo muito chato aqui. Ai, gente, não sei. Ai, mas, por favor, para de perguntar pros outros por que ele não quer as coisas, entendeu? O não querer já é um motivo. Eu não pergunto, assim, às vezes eu pergunto, depende. Por exemplo, se eu sei, de fato, porque a pessoa não quer determinada coisa, sei lá, você conhece uma pessoa que não gosta de comer determinado tipo de alimento, aí você pergunta, a pessoa não quer. Né, você já comete o erro de perguntar sabendo que a pessoa não quer. Aí você ainda vai perguntar o porquê dela não querer. Aí fica difícil, amigo, ajuda aí. Às vezes eu entendo que esse ato de perguntar é um ato de preocupação, de querer entender, né? Na maioria das vezes deve ser compreensível, mas às vezes irrita tanto, me tira tanto do sério porque as pessoas perguntam por que de eu não querer alguma coisa. Ai, gente, eu preciso melhorar como ser humano, né? Eu preciso ser uma pessoa mais evoluída, porque ai, tá difícil, isso tem me irritado muito ultimamente. Pra ser bem sincero, eu também pergunto o porquê das pessoas não quererem determinada coisa, mas só quando eu realmente não tenho a mínima ideia do porquê ela não quer. Às vezes, por exemplo, vamos supor que você tá na casa de alguém, aí você oferece uma coisa pra visita, a pessoa fala que não quer. Você pode perguntar por que você não quer, né? De repente ela só tá com vergonha de falar que ela quer. Em alguns momentos eu sei que o porquê é compreensível, mas quando você conhece a pessoa bem, não pergunta por quê, poupa a pessoa do tempo dela, por favor, vai. Agora, sabe uma coisa que eu odeio muito? É gente que manda indireta na internet. Nossa, como eu odeio. Pra mim, indireta é coisa de gente tão imatura. Assim, existem dois tipos de pessoas que fazem indiretas, né? Aqueles adolescentes chatos e os marmanjos de 30 a mais, que ficam mandando na internet. Que, sinceramente, pra mim, esses são os piores. Se você é um adolescente que manda indireta na internet, tudo bem, né? Porque você é adolescente, você ainda não sabe bem o que você tá fazendo da sua vida. Então, querendo ou não, isso é uma coisa meio passável, né? A gente passa o pano. Agora, uma marmanja de 30 anos, uma marmanja de 30, 40... Gente, pior que eu tenho pessoas assim no meu WhatsApp, tá? Que postam indireta e eu fico pensando, mano, bicha, que coisa feia, sabe? Você não tem mais idade de ficar passando indireta, ficar mandando indireta pros outros. Fala diretamente com a pessoa, pelo amor de Deus. Gente, você tem que ser uma pessoa muito infantil pra ficar mandando indireta, tendo a idade que você tem. Não tô querendo ser etarista aqui, tá? Mas a verdade é que indireta é uma coisa que, nossa, fica feio pra qualquer tipo de idade, né? Mas quando é pra um adulto, você fica pensando, gente, essa pessoa não tem um pingo de maturidade, não tem um pingo de noção, não tem ninguém pra avisar. Não precisaria ter alguém pra avisar, né? Mas enfim. Gente, eu já mandei indireta, tá? Já mandei indireta na minha adolescência, na minha vida adulta nunca, que eu lembre. Mas tipo, na minha adolescência já mandei muita indireta. Na minha cabeça eu tava arrasando. Mas é tão ridículo. E gente, já me mandaram indireta, tá? Uma vez eu postei uma coisa no status do WhatsApp, eu nem lembro o que foi. Aí 20 segundos depois, uma mulher, uma marmanja de 40 anos, postou uma indireta pra mim. E eu sei que foi uma indireta porque tinha muito a ver com o que eu escrevi. Só que, gente, eu não dei o gostinho de abrir a indireta, tá? Eu vi pela bolinha do WhatsApp, sabe? Eu consegui ler pela bolinha do WhatsApp. Só que, parando pra pensar, hoje, eu deveria ter aberto. Quando alguém manda uma indireta pra você, sabe o que você tem que fazer? Você tem que entrar, você tem que dar like, você tem que comentar, você tem que aplaudir, porque a pessoa ela vai ficar sem chão, gente.
Ah, eu adoro gente que responde a indireta pra ela mesma. Assim, pra indireta, a pessoa que recebeu a indireta, que é pra ela indireta, responde a indireta que mandaram. Gente, é maravilhoso, entendeu? Porque é um deboche. Então, se você já é uma pessoa adulta e fica mandando indireta, por favor, melhore, tá? É muito feio isso, não é bonito. E se você é um adolescente, pode continuar, mas é feio, tá? Então, vamos só parar de mandar indireta? Eu tô mandando indireta falando que eu odeio gente que manda indireta? Não sei, fica aí o questionamento. Mas quando alguém mandar uma indireta pra você, dá um like, compartilha, comenta, engaja essa indireta, entendeu? Pra que a pessoa fique sem chão. Agora um ódio mais pessoal meu. Gente, tem uma coisa que eu odeio, é semente na fruta. Ai, como eu odeio. Você já parou pra pensar como as frutas mais gostosas têm semente? Por exemplo, mexerica. Gente, mexerica é cheia de semente. Eu entendo, né? Como é que a fruta vai nascer sem a semente? Eu sei. Eu só tô compartilhando um ódio, tá? Não vem encher o saco aqui, não. Por exemplo, uva, mexerica, laranja, frutas gostosas, tem caroço, tem a semente, e é uma coisa que me irrita muito, sabe? Porque você não consegue comer com aquele prazer, com aquela tranquilidade. Antigamente eu engolia muita semente, tá? Engolia muita semente. Ah, eu tava nem aí. Mas dizem que isso faz muito mal você engolir semente, né? Então eu parei de engolir, mas. Ai, gente, você tenta comer a fruta e você vem, morde uma semente. Ai, que raiva que me dá a semente de uva. Eu mastigo e engolo todas, tá? Eu quebro tudo pra não correr o risco de passar mal. Eu mordo a semente. Será que é por isso que meu intestino anda ruim? Não sei, mas frutas com sementes me irritam muito. Melancia, gente. Nossa senhora, que fruta trabalhosa de comer. Ave Maria. Agora, sabe uma fruta que tem muitos caroços, muitas sementes, aliás? E que, gente, eu tô morrendo de frio, tá? Desculpa. E que, sinceramente, eu acho ela um bafo. É o melão. Porque o melão... As frutas estão todas concentradas no centro as sementes estão tudo concentradas no centro da semente, da fruta. Então, caraca, é muito prático, porque geralmente você corta assim, né? Você faz tipo umas luas, corta em formato de lua, melão. Aí você só tira o ramo de semente que tá no topo e barbariza, gente. Fala que melão é uma fruta deliciosa, né? Então, nossa, melão ou de melancia. Ai, melancia melhor e tenha menos semente, por favor. Agora, uma outra coisa que me irrita muito e que acontece muito frequentemente na minha vida são aquelas pessoas que te chamam pra fazer alguma coisa de última hora. Gente, eu sempre costumo recusar convites de última hora, porque eu tenho pra mim que a pessoa só lembrou de você na última hora. Por isso que ela só te chamou de última hora, então você não é tão importante assim. Pode ser que eu esteja sendo um pouco dramático, talvez. Não sei. Ai, gente, mas não dá pra você fazer coisa de última hora. Como é que você vai se programar? Como é que você vai se antecipar com coisa de última hora? Sabe, a pessoa fala, ai, vamos... Gente, pra mim tem que ser chamado com pelo menos uns 2, 3 dias de antecedência. Sabe, a pessoa fala, ai, vamos fazer isso agora? Ou então, vamos em tal lugar amanhã? Tudo bem que amanhã dá até pra gente se preparar. Mas dependendo do lugar, dependendo da situação, amor... Não vai tá dando, entendeu? Você tem que chamar a gente com antecipação. Gente, eu odeio quando me chama com... Sabe, eu não vou ir, eu não vou aceitar o seu convite de última hora, porque eu preciso me programar, sabe, dependendo do convite. E as pessoas que te chamam pra última hora, aqueles pedidos, aqueles chamados de última hora, são sempre coisas mega elaboradas, que você não consegue orquestrar, organizar em um dia. Reparou que as pessoas que te chamam pra coisas de última hora são sempre coisas que você não consegue administrar, que você não consegue atender? Quando são coisas que vão exigir um preparo maior, eu nunca vou chamar a pessoa de última hora. Primeiro que eu nunca chamo ninguém pra nada, né? Porque eu sempre acho que eu vou incomodar, então tem isso. Mas, cara, vamos colocar um pouco a mão na consciência. As pessoas têm agendas, as pessoas têm os seus horários. Então, ai, gente, não dá pra ficar chamando gente de última hora, tá? Para com isso. Um outro ódio que eu trago, que também vem acompanhado de uma reflexão, que acho que muita gente deveria se perguntar, é por que tudo que cai da nossa mão vai parar embaixo de uma outra coisa. Vou dar um exemplo aqui. Uma coisa que acontece muito comigo, quando eu tô descascando o alho sempre cai da minha mão e ele sempre quica pra debaixo do armário ou pra debaixo da geladeira, pra debaixo de algum lugar que é quase impossível eu alcançar. Sempre acontece isso. É uma coisa a se pensar, não é? Não é uma coisa a se criticar, porque tudo sempre vai quicar embaixo de um armário, da mesa, da geladeira. Por que isso acontece? Por que o destino odeia tanto a gente? Por que tudo colabora para que as coisas sejam mais difíceis? Tudo
quica pra debaixo de um lugar que você precisa se ajoelhar, precisa se agachar pra pegar. Por que isso acontece? Ai, Bruna, mas você é muito desastrada. Já tentou não derrubar as coisas? Ok, tá. Mas a coisa precisa quicar pra debaixo do fogão? Precisa quicar pra... Porque ela não pode simplesmente cair e ficar lá estática? Ai, Bruno, mas a gravidade, dependendo do produto, do material... Tá, mas caramba, ela precisa quicar justamente pra debaixo de alguma coisa? Às vezes, não dá nem vontade de pegar. Então, tô lá descascando um alho, né? Aí o alho caiu da minha mão, quicou pra debaixo do armário. Eu deixo lá por uns dias. Aí quando eu vou pegar uma outra coisa que também caiu da minha mão, eu aproveito e pego o alho. Ai, gente, morro de preguiça, tá? Ai, que raiva que me dá. Um clássico que acontece é quando você tá na escola. Aí a borracha cai da sua mão e ela vai pingando pela sala toda. Ela pinga de mesa em mesa. Quando você vê, ela já tá do outro lado da sala. Por que isso acontece? Tudo bem que é o material borrachoso dela que faz com que ela quique. Mas caramba, ela precisa quicar pra sala vizinha. Ela não pode quicar só ali no meu território. Tem que ir pro território do aluno alheio. Odeio. Um último ódio que eu vou trazer aqui é um ódio até que pessoal, mas enfim, acho que você vai entender também. Gente, esses dias, né, tava eu cuidando da minha vida de boas. Eis que recebo uma mensagem no WhatsApp. Eu abro o WhatsApp, aí eu vejo que é de uma menina que eu não falava há muito tempo. E era uma menina que eu fiquei muito próximo, porque a gente trabalhava junto. E a gente tinha até um grupo de 3 pessoas, eu, ela e mais uma menina. Aí eu vi essa mensagem, ela me mandou só um oi. E a gente não se falava há muito tempo. Por quê? Ai, não sei. Ai, eu vou falar, gente, eu não tô falando o nome mesmo. Essa menina tinha um namorado bem problemático, né? Só que, tipo, enfim, né? E eu sabia que ele era problemático porque eu estudei com ele. E babado, né? Inclusive, eu contei uma história aqui de um menino que socou a cara de uma menina na sala e foi justamente esse menino. Aí essa menina me mandou mensagem, mandou só um oi. Eu nem abri a mensagem, fiquei só olhando. Falei, gente, por que essa menina tá me mandando mensagem? Porque a gente se afastou, nunca mais nos falamos. Tipo, ela nunca mais me procurou, eu procurava ela, ela nunca mais me procurou. Aí eu vi aquela mensagem, né, falei, que estranho, porque se eu lembro bem, essa menina deixou de falar comigo por causa do namorado dela. Aí de repente do nada tá me mandando mensagem. O que tá acontecendo? E é justamente isso que me irrita. Pessoas que somem da sua vida, que não dão a mínima pra você e depois tentam surgir como se nada tivesse acontecido. Ai, gente, eu não abri a mensagem, nem visualizei, assim, né? Visualizei, assim, pela aba, mas eu não abri a mensagem na conversa. Eu simplesmente excluí e, ai, gente, segui minha vida. Na hora de me trocar pelo namorado... Ai, é errado isso que eu tô falando. Não, gente, mas pelo amor de Deus, né? A menina claramente não tava ligando pra mim. E eu sou uma pessoa que eu insisto muito nas minhas amizades, né? Porque, enfim, não quero que as amizades acabem. Mas, poxa, quando você vê que a pessoa não tá entregando, né, a parte dela, não tem o que fazer. Se ela prefere o namorado dela, tudo bem, tudo tá bom, que eles nem estão mais juntos hoje, né? Mas, enfim, me mandar mensagem depois de um tempo, eu fico pensando, eu devia ter visualizado? Não sei. Ai, gente, na dúvida, não visualizei, tá? Vai me julgar? Pode me julgar se quiser. E não é a primeira vez que isso acontece, tá? Já tenho histórico de amigas minhas que me trocaram por namorados, né? Eu entendo também, né? Porque eu também sou uma pessoa chata. Nem eu me escolheria. Aqueles, né? Param com isso. Mas enfim, né? Ela fez a escolha dela. Aí depois de anos quer voltar. E, gente, faz tipo anos mesmo que a gente não se fala. Acho que faz o quê? Uns 3 anos, se eu ver. É, por aí uns 3, 4 anos. Mandar mensagem do nada. Ah, enfim, não sei, posso ser criticado por isso? Não sei, mas é uma coisa que eu odeio muito, sabe? Eu sou uma pessoa bastante paciente, compreensiva, assim, eu tento ser, né? Tento ser a cada dia. Claro que às vezes não dá, mas a pessoa aparece do nada, assim, gente, depois, sabe? Sei de anos sem me procurar. Eu nem sabia que eu ainda tinha o número dela, sabe? Eu só tinha apagado, mas provavelmente eu não tinha bloqueado, né? Porque ela me mandou mensagem, ou então trocou de número, sei lá. Mas é isso. Fica aí a lição, né? Não suma da vida das pessoas, sem mais nem menos, sem explicar. Não troque as pessoas, porque às vezes você pode querer ter elas de volta na sua vida. E vai ver que não dá mais tempo, que é tarde. Ai, nossa, tô me achando super... Enfim, ai, menina, você não perdeu nada, tá? Não tem nada de acontecendo na minha vida pra que você queira ser
minha amiga de volta. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Esses foram os meus ódios do momento depois. Tem muito mais ódios, mas enfim, não cabe todos em um vídeo. Mas esses foram os ódios desse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra quem você acha que vai gostar também, tá bom? Essas coisas também te irritam? Deixa aí nos comentários que eu vou querer saber. Não se esqueçam que tá rolando meu reality show Surtos Desafiadores, tá, gente? Ai, gente, é uma coisa tão boba, mas que é uma coisa que eu tô amando fazer, então vai conferir, porque a primeira parte, o primeiro episódio da primeira parte, aliás, a primeira parte do primeiro episódio já saiu e logo sai a segunda, tá bom? É isso, obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, fique aqui comigo, eu sou o Bruno e esse é o Surtos do Bruno, tchau!